Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana eu vou criar uma aplicação ASP.NET Core integrada ao Angular 2 ou Angular 4 e vou consumir uma Web API na minha aplicação ASP.NET Core usando o Angular. Então o nosso objetivo vai ser criar um projeto ASP.NET Core integrado com Angular 2 ou 4. Aqui eu estou colocando 2/4, que tudo que for feito aqui vai valer para a versão 2 como para a versão 4. Então a partir de agora eu vou me referir a Angular 2 ou Angular 4 apenas como Angular, ok? Então eu vou criar uma Web API nesse projeto ASP.NET Core que vai acessar um banco de dados SQL Server usando o Entity Framework Core. E depois eu vou consumir essa Web API usando o Angular. Então, no back-end, ou server-side, eu vou ter a minha Web API ASP.NET, que é aderente aos padrões REST. Então, eu vou ter uma REST API, que vai receber e entregar informações no formato JSON. E no meu front-end, ou no meu client-side, eu vou ter um cliente Angular, que vai usar um serviço para fazer chamadas a essa API, Web API ASP.NET. Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar do Visual Studio Community Update 3, ASP.NET Core 1.1, o Yeoman, que para mim gerar o projeto, o Entity Framework Core 1.1.2, o Visual Studio Code, que é um editor de código, o Angular, o Bootstrap e o TypeScript. Então, se você não conhece essas tecnologias, eu já apresentei cada uma delas em videoaulas no canal. Então, eu já tenho uma videoaula sobre Angular, TypeScript, como usar o Yeoman, o Visual Studio, o ASP.NET. Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer uma dessas tecnologias, reveja as videoaulas ali apresentadas no canal. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte. O que você precisa? Você precisa ter o Node.js instalado. Instalando o Node.js, você vai ter acesso ao NPM. Aí você pode instalar o Yeoman e o TypeScript. Então aqui eu vou deixar apenas para registrar. Você tem que instalar o Node.js aqui do site oficial. Escolhe aqui a tua plataforma e instala. Ele é a base para os demais recursos. Feito isso, você vai ter acesso ao NPM. Então aqui tem o Yeoman. Você pode instalar aqui, usando o comando npm install -g io. -g significa que você vai instalar globalmente o Yeoman. E o TypeScript, da mesma forma, aqui tem o site oficial, a instalação usando o npm install -g TypeScript. Correto? Então, com isso instalado, você já pode usar o Yeoman, usar aqui o template ASP.NET Core-SPA para gerar um projeto ASP.NET Core integrado ao Angular. Eu vou abrir então aqui uma prompt de comando. Eu tenho uma pasta aqui que eu chamei ASP.NET Core, onde eu gravo todos os projetos ASP.NET Core. Então eu vou criar uma pasta aqui onde eu vou criar o meu projeto. Eu vou chamar esse projeto de estudo. Feito isso, eu entro dentro da pasta, e aí eu vou dar o comando usando o template do Yeoman. Para você verificar se você tem o Node, o TypeScript e o NPM, você pode digitar os seguintes comandos. Node-v, ele vai te dar a versão do Node. npm-v, ele vai te dar a versão do NPM. O TypeScript, você vai digitar tsc-v, ele vai te dar a versão do TypeScript. E com isso, se você não tem, quiser instalar o Yeoman, não tem, você dá npm install -g io, ou TypeScript, esses comandos aqui, usando o gerenciador de pacote do Node.js. Bom, eu criei a pasta, estou dentro da pasta, então agora eu já vou dar o comando do Yeoman. Já estou usando o Yeoman. Aqui eu vou usar esse template para ele gerar para mim um projeto ASP.NET Core Single Page Application integrado ao Angular. Então eu vou dar um Enter aqui. Ele vai Vou puxar essa janela para cima.
Então aqui, olha, com a seta eu seleciono o framework que eu vou usar. Então eu vou usar o Angular, tá? Não vou incluir teste unitário. O nome do projeto vai ser estudo mesmo. Então ele vai criar o projeto, vai baixar todos os pacotes, todas as dependências e vai instalar no meu projeto. Esse processo é um pouco demorado, então eu vou pausar o vídeo e retorno em breve. Depois de algum tempo você vai ter aqui o resultado final e você vai ver o projeto já criado aqui na pasta. Vou dar um dir, está o nosso projeto. E agora eu vou abrir esse projeto no Visual Studio Code. Vou dar um code ponto, né? Já falei sobre isso no vídeo aula anterior. Então está aqui o meu projeto. Vamos analisar rapidamente aqui a sua estrutura. Essa pasta cliente app é a pasta da minha aplicação cliente. Tá? É o local onde nós teremos o código do lado do cliente definido pelo Angular 2. Note que eu tenho aqui os componentes, né? Aqui eu tenho a pasta Controllers, onde eu vou criar a minha Web API. Aqui, Node Modules, é onde estão todas as referências do projeto. Tá vendo? Ó? As dependências, os arquivos, tudo que precisa para o meu projeto ser executado e rodar integrado ao Angular. Na pasta Views eu tenho as views do projeto, que eu não vou usar, porque as minhas views vão estar aqui representadas aqui e geradas pelo Angular. Na pasta www-root é a pasta onde são colocados os arquivos públicos e estáticos da aplicação, como ícones, imagens, fontes. appsettings.json, onde eu defino algumas configurações, como a string de conexão, com o banco de dados. Estudo CSproj é o arquivo de projeto, a extensão CSproj não é project.json. O program vai ser contém o ponto de entrada principal do aplicativo. O startup, esse arquivo aqui, ele vai processar o pipeline de requisições que trata todas as requisições feitas pela aplicação. Aqui o tsconfig é o arquivo de configuração para o TypeScript, o arquivo webconfig, que é já conhecido, e está aqui a nossa aplicação criada. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incluir as referências no projeto via NuGet. Eu preciso incluir umas referências ao Visual Studio, porque se eu analisar aqui, ó, no meu arquivo de projeto, estão as minhas referências, tá vendo? Ó? Package Reference, no Item Group. Eu não tenho referências aqui ao Microsoft SQL Server, eu vou precisar delas. Então eu vou fechar aqui o Visual Studio Code, né, e vou abrir o Visual Studio 2017 e vou abrir o meu projeto que eu acabei de criar no Visual Studio. Tá? Vou aqui em Open Project, ASP.NET Core, estudo, aqui ó, o meu projeto, vou ele abrir, vai ser aberto no Visual Studio 2017. Então está aqui a minha estrutura, ó, as minhas dependências, né? No Get, ó. As dependências de NPM, do Angular e as dependências do SDK, tá? Que é o ASP.NET Core. E um montão de referência que ele vai precisar, né? Para funcionar. Muito bem. Agora, então eu vou abrir aqui, ó, na janela do gerenciador, do console do gerenciador de pacotes, e vou incluir as referências aqui, ó, ao Microsoft SQL Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Então eu copiei aqui, vamos abrir na janela. Deixa eu limpar a janela aqui e vou dar um paste aqui. Então eu vou instalar o pacote do Entity Framework Core para o SQL Server, que eu vou acessar o SQL Server, né? Muito bem, ele já instalou. Vamos agora à referência do Microsoft Entity Framework SQL Server Design.
O meu mouse está com um pequeno probleminha, tá? Então eu vou copiar e colar aqui. Tá, já está instalando. Muito bem, já instalou. Agora eu preciso de mais duas referências. Essas referências aqui eu preciso porque eu vou precisar... Eu vou tentar gerar o meu modelo de domínio e o meu contexto a partir do banco de dados. Vou fazer engenharia reversa. E o Entity Framework Core Tools, quando eu for criar o meu controlador para mim gerar minha Web API, eu preciso dessas ferramentas, tá? E eu também preciso dessa aqui, ó, Code Generation Tools, que eu vou ter que incluir no Visual Studio Code. Se eu tentar instalar esse pacote aqui no Visual Studio, como eu fiz aqui usando o console aqui do gerenciador de pacotes via console, vai dar um erro, tá? Então eu vou fazer isso usando o Visual Studio Code. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um build no meu projeto, na minha solution, né? E vou fechar ela. Ó, vou salvar tudo que eu tenho salvo aqui, feito aqui, tudo bem, vou deixar ela aqui fechadinha. Então agora vamos abrir o projeto no Visual Studio Code. Porque eu vou ter que fazer isso usando o arquivo de projeto. Eu vou abrir o arquivo de projeto, então vamos lá. Ó. A primeira referência, deixa eu manter ele aberto aqui. A primeira referência que eu tenho que fazer é o Entity Framework Core Tools. Se você tentar instalar, vamos tentar instalar esse carinha aqui, tá? Vamos lá. Vamos abrir ele aqui a nossa solution. Eu vou tentar instalar esse aqui, porque eu acho que vamos fazer a prova dos 9 aqui para ver se vai dar erro. Então tá aqui, eu vou dar um paste, Entity Framework, install package, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então vamos lá. Ah, instalou, vai instalar, beleza. Tá? Ó, eu já tenho então essas três referências. Tá, ó. Vamos lá no NuGet. Olha lá, ó. Core Tools, SQL Server Design e o Entity Framework Core SQL Server. Muito bem. Agora eu vou dar um build na solution e vou fechar a solution. Vou deixar ela fechadinha aqui. Nem precisaria, tá? É que eu gosto de ser um pouquinho precavido. Então agora eu tenho que instalar esse pacote aqui, ó. Se você tentar instalar lá pelo gerenciador, pela janela de console do gerenciador, vai dar um erro, porque ele não suporta esse .NET-CRI2 reference. Então eu vou ter que incluí-lo, tá, como um item group no arquivo de projeto. Então eu vou copiar aqui, né, esse item group, todo esse item aqui. Copiei, agora eu vou abrir aqui no Visual Studio Code e vim aqui, ó, fora do item group, fazer essa referência aqui no arquivo de projeto, tá? Vou ter que salvar, fechar tudo aqui, vou deixar ele fechado e vou abrir no Visual Studio. Muito bem, eu já tenho as referências instaladas, né? Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou gerar o meu modelo de domínio e o contexto a partir do banco de dados. Ó, eu estou usando o banco de dados aqui no SQL Server. O nome dele é Estudo e ele tem uma tabela chamada clientes, tá? Ele já tem algumas informações, como você pode ver aqui. Eu posso inclusive, deixa eu dar um build aqui. Eu posso inclusive abrir aqui, ó, no Visual Studio. Na janela do Visual Studio, o Server Explorer. Então tá aqui, ó, meu banco de dados estudo, a minha tabela clientes. Ó, ela tem algumas informações, eu vou exibir para vocês verem.
Então, ó, o banco de dados e a tabela já existem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar aqui no meu projeto o meu modelo de domínio e o meu contexto fazendo a engenharia reversa. Então, eu vou fechar aqui, e agora eu vou voltar na janela do console do NuGet, vou limpar aqui, e eu vou dar esse comando aqui, ó, scaffold-dbcontest. Aqui em conexão, eu vou colocar a conexão do banco de dados. A conexão do banco de dados, olha, é fácil você ver. Você vem aqui, abre ele no Visual Studio, seleciona e dá um F4. Olha aqui, ó, connection string, a connection string aqui, ó. Tá? Então você pega daqui, certo? Então eu vou fechar. Então eu vou copiar esse comando aqui, tá? Que vai ser o comando que vai fazer o seguinte, ele vai me gerar o modelo de domínio e o contexto. Ele funciona assim, ó, ele vai dar um comando do Entity Framework, ele vai dar o scaffold-dbcontest, com a conexão ele sabe onde está o banco de dados, e ele vai pegar todas as tabelas que tiver nesse banco de dados, vai gerar, vou fazer engenharia reversa, e vai gerar aqui na pasta modules, no output-dir, né, traço output-dir, é um parâmetro que eu estou falando para ele gerar os arquivos nessa pasta module. Então eu vou vir aqui, vou dar um paste aqui naquele comando, tá? Tá aqui, ó, scaffold-dbcontest, a minha string de conexão, Microsoft Entity Framework Core SQL Server, vai gerar na minha pasta modules. Vou dar um Enter. Pronto, tá vendo? Ele já gerou para mim e já abriu aqui, ó. Já gerou a pasta module, já gerou a pasta clientes, ele gerou uma tabela clientes, ele deveria ter gerado no singular, não sei o que aconteceu aqui, tá? E gerou já o meu contexto, estudo contexto. Aqui, ó, ele dá um alerta aqui, que na verdade ele gerou isso aqui e está falando que aqui não é um lugar legal para você colocar a string de conexão. Então eu vou comentar esse código aqui que nós vamos usar outro local, tá? Então note, ele gerou aqui, ó, um DB7 de clientes, que é a minha tabela, fez um mapeamento entre a tabela e o banco de dados, e aqui, ó, os campos cidade, e-mail, endereço, nome, tá? O tamanho, tá? Então ele fez, e aqui na classe clientes, o ID, o nome, o endereço, a cidade e o e-mail. Exatamente, se eu abrir aqui no SQL Server, olha, clientes, vamos nas colunas lá, ó. ID, nome, endereço, opa, isso tudo. Nome, endereço, cidade e e-mail, nome, endereço, cidade e e-mail, tá? Muito bem. Então ele já gerou para mim. Então agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou ter que registrar para minha aplicação saber e fazer o mapeamento entre o Entity Framework e o meu banco de dados e a minha classe, né, gerada pelo Entity Framework. Eu preciso fazer o seguinte, eu vou ter que vir aqui no meu app settings, né? Ele tinha gerado aqui, ó, a string de conexão aqui, tá vendo? Só que eu vou tirar daqui e vou colocar ele no arquivo de configuração. Certo? Então, essa string de conexão, ó, tá aqui. Vou copiar e colar. Deixa eu trazer mais para cá para você visualizar. Deixa eu diminuir um pouco aqui, né? Deixa eu trazer isso para baixo. Então, ó, eu tenho uma string de conexão. A connection strings é o nome da seção, né, aqui do arquivo de configuração. appsettings.json. Então, ó, meu banco de dados estudo,
o nome da conexão chama conexão estudo. Então agora, depois que eu registrar que eu registrei a string de conexão no arquivo app-settings, eu vou agora registrar no arquivo startup. Então eu vou abrir o arquivo startup e aqui, ó, eu vou incluir, esse comando aqui, ó. Aqui o nome do meu contexto é estudo context, né? E o nome da minha conexão é conexão estudo. Então eu vou criar registrar o meu contexto do banco de dados, estudo context. Ele vai precisar aqui referenciar a pasta onde está definido essa classe aqui, que é estudo context, e aqui ele precisa do using Microsoft Entity Framework Core. Então agora, olha, o que ele está fazendo aqui? Eu estou fazendo um registro aqui do meu contexto para efeito de injeção de dependência, porque quando eu criar o meu controlador, aonde eu vou definir a minha Web API, eu vou fazer a injeção de dependência aqui do meu contexto. Então, ó, o meu estudo context, ele está indo buscar lá, fazendo a vinculação com a conexão, que ele está indo lá no arquivo app-settings, indo buscar essa conexão. Ó, chama conexão estudo. Então ele vem aqui, ele sabe aonde está o banco de dados, né? Para fazer a vinculação com o meu contexto, né? E fazer todo o mapeamento objeto relacional. Certo? Feito isso, eu já posso partir para a criação da minha Web API. Então toda essa parte é uma parte de configuração. Então eu vou abrir aqui o meu projeto, né? Eu vou fechar todas as janelas que eu tenho aqui. Vou abrir aqui, ó, a janela Solution Explorer. Então agora, note aqui que na minha pasta Controllers, eu tenho um Home Controller que, ó, não tem nada, e eu tenho um Sample Data Controller, que é o controlador que está atendendo essa aplicação atual. Se eu executar essa aplicação, ela vai me apresentar uma página que está vindo, as informações estão vindo desse controlador. Agora eu vou criar um novo controlador. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui na pasta, vou selecionar Add Controller. Ele vai perguntar para mim quais dependências eu quero incluir, tá? Se as dependências completas ou as dependências mínimas. Como eu não vou criar view, eu não vou usar arquivo de layout, não vou gerar nada de página do lado do servidor, tá? Então eu vou selecionar Minimal Dependencies. Tá? Então ele vai incluir aqui as referências. Ó, ele já incluiu, ele abriu aqui para mim. Eu vou dar um build na solution. Vou fechar esse arquivo aqui que ele abriu aqui. E agora eu vou incluir o controlador. Vou dar add controller, faço novamente. Tá? Agora eu vou selecionar que eu vou criar um API controller. Note que você não tem mais aqui no ASP.NET Core opção para... você tem para MVC, para API, mas tanto o MVC como a Web API, eles vão herdar de controller. Então eu vou criar um controlador com ações usando o Entity Framework. Vou dar um add. Então aqui vou selecionar a minha classe clientes, o meu contexto estudo context e o nome do controlador vai ser clientes controller. Vamos dar um add. Ele vai gerar tudo para mim automaticamente, tá? Você pode fazer isso na mão também. Tá, houve um erro aqui. Tá, eu vou cancelar, eu vou dar um build na solution. Vou fazer o seguinte, vou fechar tudo que tiver aberto aqui. Vou dar um close solution. Vou abrir aqui a minha solução novamente. Então vou repetir o processo, tá? Deixa eu dar um build aqui. Que essa parte aqui ela é meio
enjoadamente. Vou dar add controller e vou repetir o processo. Clientes, estudo contest, clientes controller. Então vou dar um add. Deixa eu parar aqui, cancelar e verificar aqui o DB Contest. Vamos analisar aqui o nosso contexto, que o erro está aqui no contexto. Aqui, já identificou qual é o problema. Aqui, quando eu comentei esse código aqui, ó, eu fiz o seguinte, eu movi a string de conexão para o arquivo de configuração. Só que aqui, eu vou precisar ter um construtor que vai expor o meu DB Context, né? DB Context Options estudo context e esse construtor ele vai chamar o minha classe base, tá? Esse é o motivo daquele erro lá. Ele precisa expor no construtor do contexto o contexto, certo? Então vamos dar um build na solution e vamos tentar criar o nosso controlador novamente agora. Desta vez eu creio que agora com sucesso. Então vou novamente aqui, add controller, clientes, estudo, nome do controlador, clientes controller. Então agora creio que ele vai fazer tudo corretamente. Beleza, já criou o controlador, tá aqui, ó. Então agora eu tenho o meu controlador, note que eu tenho aqui, ó, uma rota definida API/clientes, que vai ser a rota de acesso para todos os métodos action aqui definido na minha Web API, tá? Então agora eu vou salvar tudo, vou fechar todos e vamos fazer o teste nessa Web API. Vamos executar. Naturalmente ele vai apresentar a aplicação padrão, que vai chamar aqui os dados do Sample Data Controller, né? Tá aqui a nossa página. E agora vamos fazer o teste da nossa Web API. Então, como que eu vou testar? Eu vou testar aqui mesmo no navegador. Eu vou chamar API Clients, né? Como eu não vou passar nenhuma informação, ele vai dar um get e vai retornar todos os clientes. Então vamos para a nossa página. Tá? Então os clientes que ele vai retornar são esses clientes que estão aqui no meu banco de dados. Tá? Então são 5 clientes. Então eu vou aqui no API clientes. Olha lá. Vou aumentar aqui para você ver, ó. Tem as minhas informações aqui, ó. José Carlos, Miriam, Cibele, Mário, como eu tenho aqui José Carlos, Miriam, Cibele, Mário e Alda. Então a nossa Web API ela foi criada, está funcionando e na próxima semana eu vou mostrar como definir aqui no projeto Angular, na nossa aplicação cliente, ela consumir e acessar informações dessa Web API. Então até a próxima semana.